Estamos começando mais um Cast de Milhões, uma plataforma de transformação, mudança e inspiração. E esse projeto é em parceria com a Uninasal. E vamos conhecer a nossa convidada de milhões. Lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase foi o slogan da campanha eleitoral da minha entrevistada e é um dos principais motes dos coletivos femininos. Nascida em Recife, há 57 anos, essa libriana que luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres tem atuado no fortalecimento de instituições que apoiam e lutam pelo direito das mulheres. Ela ganhou destaque em Pernambuco e no Brasil por sua atuação durante 15 anos como delegada da Polícia Civil de Pernambuco, atuando na investigação de crimes polêmicos, como no caso de Jennifer Clock e o da jovem pernambucana Maria Alice Seabra. Em 2018, ela se afastou da função de delegada da Polícia Civil e de sua coluna semanal A Mulher e a Lei no portal NE10 para ser candidata nas eleições daquele ano, onde alcançou o marco de deputada estadual mais votada da história de Pernambuco, com um feito de 412.636 votos. Ela, que já está em seu segundo mandato, tem apresentado no Legislativo pernambucano inúmeros projetos e pautas destinadas a grupos vulneráveis, especialmente as mulheres, ocupando a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Alep. Nossa entrevistada de milhões ama usar cores vibrantes e gosta de fazer seus próprios colares. A mãe de Luiz Eduardo e Maria Eduarda é uma defensora árdua da educação no combate ao machismo e na construção da independência da mulher. Gleide Ângelo já foi tratada como fenômeno eleitoral, outsider, mas a bem da verdade, ela é a representação de muitas mulheres que encontram em sua voz e no seu simbolismo a resistência de lutarem para serem mais livres. Prazer, Gleide, um prazer te ter aqui. Primeiro eu quero te dizer uma coisa. Esta mulher que está aqui na sua frente, ela alcançou o poder feminino graças à sua influência. Então, eu me sinto realmente muito feliz em tê-la no meu programa. E eu espero que esse programa seja realmente de muita inspiração para que muitas mulheres elas rompam um ciclo de violência, assim como eu rompi. Primeiro, é uma grande honra e todas essas palavras assim me confortam o coração e me inspira para continuar. Então, Júlia, muito obrigada pelas palavras. Isso aí é algo que faz com que a gente acredite que a gente está no caminho certo. E eu quero parabenizar aqui o teu programa aqui, né, o podcast, que é o Cast de Milhões. Parabenizar você também por esse projeto, que é um projeto que inspira mesmo. O que tem de mulheres, homens também, mas vamos falar de mulheres, porque, infelizmente, mulheres ainda se encontram mais vulnerabilidade, que estão nos ouvindo agora e que vão conseguir entender que o papel dela é muito além do que querem que ela seja. Ela vai aprender que essa caixinha não nos cabe e não cabe mais às mulheres. E você é a prova disso. Você é uma mulher de milhões, não pelo milhão que ganhou, mas pela coragem que você teve de não desistir quando você tinha tudo para desistir e você foi à frente. Aquilo é um retrato da vida. A vida nos dá bilhões de momentos e chances de desistir. Mas para nós mulheres, desistir nunca pode ser uma opção, Júlia. Não, não pode. E eu já começo a minha pergunta, eu estava me preparando aqui para a entrevista, e a gente está no Agosto Lilás, né? E é um mês que a gente dedica, né, para conscientizar as mulheres de correr atrás dos seus direitos, de combate ao feminicídio. E eu estava olhando aqui já na Globo News, todos os tipos de violência contra a mulher cresceu. Em Pernambuco, o índice de feminicídio cresceu também. E o Brasil ocupa a quinta posição, né, de feminicídio no mundo. Então, assim, são números alarmantes. E eu acho que a pandemia também ela acabou delineando isso, né, esse formato assim, cruel para nós. A gente está completando agora em agosto 18 anos da Lei Maria da Penha. No entanto, a violência só cresce. E aí eu queria entender o que é que a gente pode fazer para fortalecer, né, essas políticas de coibir, né, o tipo de violência e como a gente pode fortalecer também o discurso para as mulheres denunciarem seus agressores. O que é que falta, Gleide? O que acontece é o seguinte, a violência contra a mulher, Júlia, sempre foi silenciada. As mulheres sofriam violência caladas. Por quê? Porque
A gente, quando nasce, a gente cresce, a gente é ensinado por uma cultura machista. Nossas mães nos ensinam, não é porque elas são mais, é porque elas aprenderam assim. E vem uma reprodução de uma cultura que se perpetua até o século XXI. E isso é passado de geração em geração. E aí, quando a gente cresce, o que é que a gente aprende? Não é ouvindo, é vendo. A gente reproduz o que a gente vê, não adianta falar, você aprende o que você vê. Muitas vezes a mãe levando o grito, vê a mãe chorando. Eu vi minha mãe chorando muitos anos, e aí você começa a achar que aquilo é normal, que aquele grito não é violência, é porque ele está nervoso. Você aprende a justificar a violência. Aí, quando essa menina cresce, que leva o primeiro grito, ela não vai identificar isso como violência. Só que hoje a informação chegou. Aí é onde está a diferença. A informação, é por isso que eu digo, a educação, ela transforma. Chegou a Lei Maria da Penha, mas ela chegou com muita informação. Canais como esse aqui seu e diversos que tem, ecoam a voz das mulheres que estão caladas. Isso é lugar de fala. Então, uma mulher que está lá no interior, lá sozinha, que está ouvindo, ela começa a questionar. Mas será que isso aqui é normal? Aquilo que me ensinaram que é normal? E aí, quando você começa a questionar, você começa a não aceitar. E aí, aquela mulher que aguentava aquele grito calada até morrer, ela já não está mais calada. Ela começa a questionar e começa a tomar atitudes de não aceitar. Então, o que ela aceitava calada era um grito. Quando ela não aceita mais, ele passa o quê? Para a violência. O controle que era pelo medo passa a ser agora pela violência física. E quando ela não obedece, que eles querem que ela obedeça, vai aumentando a violência. Então, quando a gente vê um alto grau de feminicídio, são mulheres que vêm de um ciclo, porque o feminicídio não começa com um tiro, ele termina. Ele começa com um grito. Então, esse ciclo que vem crescendo até o feminicídio, são de mulheres que não aguentaram mais caladas, porém, muitas não tiveram força de pedir ajuda, muitas são abandonadas e apontadas e acusadas pelas próprias famílias. Cansei de ver na delegacia, Julie, muitas familiares dizendo, eu não disse a ela que ele não prestava, ela está porque quer, ao invés de ajudar, vai julgar. Então, a mulher tem vergonha e muitas ainda estão silenciadas. Mas esse aumento que a gente vê, eu não sei nem se é só um aumento, eu acho que é mais uma revelação daquilo que sempre existiu e agora está escancarado na cara da sociedade, que tem que escancarar. Eu sempre digo, um tapa que a mulher leva tem que ser um tapa na cara da sociedade. Sim. Porque você não pode achar normal o que eu postei ontem, que a gente viu em Surubim. Em Surubim. Como é que 11 dias depois. Eu 11 dias. Não, e eles não estão mais nem preocupados, é o que eu digo, em esconder. Porque até um tempo atrás eles se preocupavam fazer, não, dentro de 4 paredes, para ninguém descobrir. Hoje em dia eles batem na mulher no meio da rua, eles matam a mulher em via pública. Chegaram na mulher, estava numa casa de aposta, deram vários tiros nela no meio da rua. Essa semana mesmo, que eu postei a semana passada, a moça trabalhando, foi fazer entrega de lanche, mataram ela dentro da lanchonete entregando. O ex-companheiro, porque não aceitava o fim do relacionamento. Então, a gente está vendo que eles estão simplesmente confortáveis em cometer crime. Isso por quê? A impunidade. Segundo, essa cultura perversa que você, respondendo a sua pergunta, como é que a gente vai resolver? Por meio da educação, não tem outra forma. O que é o machismo? O machismo é algo que é aprendido. Sim. Bebê não nasce machista, homem não nasce machista, ninguém nasce machista. Só que a cultura dita papéis. É como eu digo, a gente nasce como se tivesse um filme, uma novela pronta. O homem vai desempenhar esse papel e a mulher esse papel. Olha, meu filho, para você ser homem, você tem que fazer isso. Você tem que ser ignorante, tem que ser grosso. Se for besta, a mulher vai querer mandar em você. Não pode dizer que ama porque você vai ser dominado. E esse menino vai crescendo, aprendendo nessa sociedade o que é ser homem. Você não pode ter sentimento, porque chorar é coisa de mulherzinha. Você tem que ter coragem, não pode ter medo. E aí o homem vai embrutecendo, enrijecendo. Você tem que ter força. Você não pode jamais ter fraqueza e fragilidade, que é coisa de sua irmãzinha. Ele vai aprendendo o que é ser homem. Então, ele tem medo de quê? De ser escanteado pela sociedade, sim, de ser julgado. Então, ele vai desempenhar o papel desse filme. E a mulher? É o contrário. Olha, minha filha, mulher, você tem que ser sensível, mulher é só sentimento, não ensinam que a gente tem que ter razão, é só coração. É. Por isso que as decisões que a gente toma muitas são erradas. E ensinam também a gente a naturalizar o machismo. Exatamente, porque o homem está nervoso, o homem é tudo... Veja que coisa absurda. Minha filha, homem é tudo igual, tudo caça 40.
O que você está dizendo para sua filha? Minha filha, você está apanhando, mas todos batem. É isso que as meninas vão aprendendo. Então, ela vai desempenhar esse papel para ela ser validada e aceita na sociedade, com medo de julgamento. Porque a gente paga um preço para você não seguir a fila, para você protagonizar, exatamente. Porque aí muita gente vem e repete para padrões. Então, esse rapazinho que aprendeu que ser homem é isso, como é que a gente vai mudar isso? Desconstruindo isso também pela educação. Então, Júlia, a gente só vai resolver isso no dia que o governo, as prefeituras, o poder público fizer com os homens um grande trabalho de desconstrução do machismo. Porque não adianta só empoderar as mulheres. O que é que está acontecendo hoje? As mulheres estão com informação, as mulheres estão tendo conhecimento, as mulheres estão se empoderando. E os caras não estão crescendo porque não estão recebendo essa informação. Aí o que é que ele faz? Bate e mata. Quer controlar pela força. Então, a gente precisa desconstruir para ensinar verdadeiramente o que é ser homem. O homem de verdade. E não esse homem de mentira, que é o homem criado por uma cultura que tem um objetivo: dominação do sexo masculino sobre o sexo feminino. No dia que ele entender que o papel do homem é um papel de igualdade e de respeito, mas a gente não vai fazer nada se não for por meio da educação. Eu digo todo dia, polícia não muda cultura. Quem vai mudar a cultura, a sociedade, por meio da educação. E aí você fala sobre a educação e eu queria entender como é que você movimenta as pautas educacionais para os grupos de vulnerabilidade, para as mulheres, por meio das suas emendas. Quais são os trabalhos que você vem desenvolvendo, né, trazendo a pauta da educação como libertação, né, do machismo? Pronto, gente. Emenda parlamentar é um recurso que o parlamentar tem e destina. Cada um destina para a área que ele acha que tem importância. Eu, como entendo que tem importância demais essa pauta das mulheres, porque quando a mulher sofre violência, não é só ela, não. Os filhos também. As crianças também. Quando a mulher é vítima de violência, os filhos também são. Todo mundo é a vítima ali. E o pior, aquele menininho que vê a mãe sofrendo violência, quando ele crescer, ele vai reproduzir o machismo. É o espelho, né? E a menina vai reproduzir, infelizmente, muitas, o quê? A violência. Ela vai apanhar do namorado e tá tudo bem, é porque é isso mesmo, ele tem ciúme, ele me ama. Tem jovem que chega para mim e diz, delegado, ele não deixa falar com ninguém na escola, porque ele me ama demais. Que absurdo. Mas ela aprendeu assim. Então, quando eu destino minhas emendas para muitas associações que trabalham com o fortalecimento da mulher, com o empreendedorismo, a mulher precisa ter independência financeira, Júlia. Então, eu destino muito para cursos de qualificação. Mas não é só curso de qualificação, é esse que dizem que é para a mulher. O que é que dizem que é para a mulher? Costura, curso de unha de gel, design sobre... Tenho nada contra isso, desde que seja uma opção e não imposição. Então, quando a gente faz curso, se você vê os cursos que a gente oferta nas emendas, são muito interessantes, porque é fora da caixinha. Pedreira, encanadora, eletricista, energia solar, mídia digital, consertar bicicleta, motocicleta mecânica, torneira mecânica, empilhadeira. Claro, porque se o mercado tem muito, você tem que ver o que é que o mercado está oferecendo. Sim. Então, por que isso é para homem, isso é para mulher? Por isso que eu digo, lugar de mulher onde ela quiser. Mas quando querem fazer isso, é para tirar a mulher do mercado para que tenha privilégios para uma classe, uma categoria, sim, que é o sexo masculino. Porque o machismo, ele dita privilégios. Sim. É um lugar de privilégio. Então, a gente precisa fazer com que seja um lugar de igualdade. As profissões não podem ser ocupadas por sexos, tem que ser para pessoas e que tenham competência de ocupar, independente se homem ou mulher. Esse é o mundo ideal que a gente luta, que a gente quer. Então, a mulher não pode ser empilhadeira. Por quê? Uma mulher não pode consertar. Motocicleta todo mundo tem. Então, toda motocicleta quebra. Por que a mulher não pode ser mecânica de motocicleta? Claro que pode, a não ser que ela não queira. Mas a gente tem a obrigação de oferecer. Eu destinei para uma ONG, Cores do Amanhã, que tem um trabalho muito bonito, e está lá. O que é que a gente colocou lá, curso? De pintora, eletricista, encanadora. E qual foi o trabalho final delas? Fazer todo o trabalho de reforma lá do Cores do Amanhã, da entidade que atende as pessoas. Então, você vê que a mulher tem competência, tem capacidade. Agora, falta muito, infelizmente, a vontade de fazer com que a mulher saia da dependência financeira, porque é mais fácil de você dominar. Sim. Então, qual a oportunidade que essas mulheres têm? Muitas. Ela não tem onde deixar os filhos para trabalhar,
Então, ela está com dependência emocional e financeira. Isso é muito difícil. Então, por conta disso, eu destino as emendas para o Estado todo. Agora, eu vou conhecer para ver se o trabalho é sério. Porque tem muita gente que usa também a pauta das mulheres, né? A gente também tem que se... que surfa na onda, né? Esse negócio de moda para querer se promover. Então, me preocupo muito com isso. A gente já foi oprimida demais para se permitir, mais uma vez, ser usada. Eu não permito. Eu, quando vejo que querem usar, eu digo, oh, meu Deus. Pessoa com 57 anos, que tem uma história da polícia, a pessoa vai deixar ser enganada. Não combina. Então, me preocupo muito. Então, antes eu vou lá. E são vários trabalhos lindos, porque a maioria, elas não têm apoio nenhum, é por amor à causa. Eu olho e digo, nossa, minha gente, é por amor à causa, porque você vê que não ganha nada financeiramente, estrutura zero, mas está lá fazendo porque acredita. Então, essas pessoas a gente precisa ajudar sim. Então, quando a gente destina para elas, as mulheres da comunidade estão perto delas. Elas sabem quem são as mulheres que sofrem violência. Então, nesses cursos, quem é que ela coloca? As mulheres que precisam. Eu escutei uma frase uma vez de uma amiga minha, que ela disse, Júlio, quando a gente muda a vida de uma, a gente vai mudar a vida de um homem. Mas quando a gente muda a vida da mulher, a gente muda a vida do homem, da mulher, do filho da mulher, da comunidade da mulher. Aí eu parei, eu disse, cara, é verdade, a gente tem esse poder, né, de mobilização, de sair mudando, impactando a comunidade, a nossa vida, a vida das pessoas que estão orbitando a nossa, é impressionante. Se fosse ensinado aos homens, Júlia, justamente isso que você está me dizendo, uma mulher feliz, uma mulher equilibrada emocionalmente, o quanto seria feliz ele, toda a família, toda essa estrutura de família, os filhos. Mas é ensinado justamente o contrário. O que é que se diz para os meninos? Seja besta para a mulher, não, senão ela vai querer mandar em você. Então, quantos homens que não têm a coragem de chegar para a mulher e dizer, eu te amo, porque para eles isso é sinônimo de fragilidade, porque ensinam isso. Então, isso é ruim, é cruel para homens e para mulher. Essa cultura é perversa para os dois. Agora, por que é mais para a mulher? Porque a mulher está em situação, nessa cultura, de inferioridade. Mas o homem não é feliz também dessa forma. Porque você não vai conseguir o amor de ninguém dominando pelo medo. Você tem que conquistar e não dominar. Então, a gente precisa ensinar. E onde deve começar? Aí, se não tiver nas famílias, nas escolas. Existe um projeto chamado Maria da Penha Vai à Escola, que é justamente para crianças a partir de até 9 anos de idade, para aprender o que é a Lei Maria da Penha, de uma forma lúdica na idade deles, para saber que aquele grito que o pai dá na mãe, não é porque aquilo é ser homem, aquilo é violência. Para a menininha, quando vê a mãe levar grito, saber, opa, isso é violência, porque ela aprendeu o que é violência, aprendeu o que é respeito, igualdade. Existe isso. Então, isso para mim deveria ser obrigado. Porque se você não ensina na base, eles vão aprender o quê? O que a cultura ensina. Aí, como é que no século XXI, foi em São Paulo, que apareceu antes de ontem, acho que lá na Imigrantes, um homem desceu e puxando a mulher pelos cabelos, no meio. E os carros parando. Então, a gente está voltando para a idade das pedras. A gente está andando para trás dos nossos direitos. Quanto mais a gente conquista, mais querem tirar. Por quê? Porque a gente, na visão deles, está tirando o lugar deles e não é esse lugar de todos e todas. Exatamente. Mas para quem está no lugar de privilégio, mulher na política, qual é a dificuldade? Não. A política é feita por homens para homens. Então, se eu botar uma mulher, ela vai tomar o meu lugar. É esse o pensamento. E não é. A gente precisa de representatividade, de igualdade em todas as profissões. Por que profissão engenharia para homem? Exatas é para homem? Isso é uma discriminação. É uma forma de dizer, você, mulher, não tem competência. E está aqui você na minha frente para negar tudo isso, o que a cultura quer que a gente acredite. Mas a gente não acreditou. Eu costumo dizer que a minha premiação no Quem Quer Ser um Milionário, realmente, ela rompe muitos padrões, sabe? É de uma nordestina, é de uma mulher negra, sabe? É de uma mulher. Né? E, geralmente, o que se esperava de uma premiação que nunca ninguém venceu era que fosse sudestino, nada contra os sudestinos, mas, assim, é o que esperava-se. Sudestino, branco, homem. E aí eu venho e realmente saio quebrando muitos tabus e me orgulha muito. Não por ser eu também me orgulho, mas assim,
por ser do Nordeste. Isso me dá sabe, um gosto, um sabor, assim, e saber que toda vez quando eu via, assim, na minha timeline, sempre eram elogios. Nossa, muito inteligente. Então, eu me sinto representando, sabe, o meu estado, representando o Nordeste, a nossa cultura, nosso povo. Isso realmente me glorifica e me dá uma vaidade, assim, sabe? Isso deveria ser a regra geral, mas, infelizmente, por que se torna a exceção? Porque a cultura, eu volto para a cultura sempre, ela dita regras. E quando ela dita regra, ela dita os valores. A inteligência é inerente à região tal, ao sexo tal, à cor tal. Isso tudo aí é projetos prontos que se colocam para a gente quando a gente nasce. É como se você não tivesse autonomia sobre escolher a tua história. É como não? É assim. E poucas pessoas, Júlia. Existe uma pesquisa que diz que 70% da população vem para o mundo para seguir a fila. Você nasce, cresce, segue a fila e morre, sem saber o que veio fazer no planeta Terra. 20% ainda questiona, mas não faz nada para mudar. Aquelas pessoas que reclamam, mas não faz nada. E só 10% é que vem e faz o que quer. Entende que a gente veio, não foi com um projeto pronto, foi com a folha em branco. Mas por que muita gente não entende? Porque não é ensinado para a gente. Não é ensinado porque muitas vezes nossos pais não ensinam, porque eles também não acreditam. Eles ensinam naquilo, na limitação deles, o que eles acreditam. E vai passando de geração em geração, porque você sabe que para você escrever sua história, você paga um preço de escrever. Você paga um preço de ter autonomia em qualquer área. Todo mundo quer que você simplesmente seja uma pessoa que seja subserviente. E quando você tem autonomia, você tem personalidade, que todo mundo tem, sim, mas muita gente, mulher que sofre violência mesmo, ela se perdeu. Ela não sabe mais quem é ela. Ela perdeu a identidade, Julie. Você conversa com mulheres, que eu trabalhei a vida toda, delegacia, mulheres vítimas de violência, ela não sabe. Quando ele diz, eu vou embora, ela diz, minha vida acabou. E sabe por que acabou? Porque ela não tem vida. A vida dela era fazer a vida dele. Ela era a mera coadjuvante dele. Ele foi embora e levou mesmo a vida dela. E cai em cima de uma cama da depressão e muitas se matam. Então, o que é que elas precisam? A gente precisa fazer com que essas mulheres acreditem que elas têm uma identidade inerente a ele. O foco da vida dela não pode ser ele. A gente nasce, a mulher, aprendendo que você vai encontrar um príncipe encantado. É como se toda a minha possibilidade de expectativa de felicidade tivesse relativa a encontrar alguém para cuidar de você, para fazer companhia de você, tudo. E se você não tiver atrelado a isso, aí você é uma pessoa que ficou para titia. São diversos adjetivos que dizem para a mulher, você é encalhada, ficou para titia, ninguém lhe quis. E a pessoa vai acreditando, né? Porque isso é o que é o projeto pronto que nos apresenta. E se essa mulher não tiver autoconhecimento, primeiro passo da sua liberdade se chama autoconhecimento. Porque quando você sabe quem você é, o que dizem de você, você não acredita. Exato. Se alguém chega para você, você é encalhada, não lhe atinge. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Agora, quando você não sabe quem você é, você acredita em tudo. Tem gente que, se ouvir uma crítica, perdeu o dia. Se alguém disser alguma coisa contra você, você não dorme. Você perdeu o dia. Por quê? Porque você não se conhece. Agora, eu pergunto a você, nos ensinam a gente a se conhecer? Não. Ninguém ensina a gente a se conhecer. Ninguém fala para a gente sobre emoção. A gente aprende apanhando na vida. A gente aprende português, matemática, história, geografia e emoção. Lidar com emoção. Mas por que a gente não aprende? Difícil. Porque nossos pais também não sabem lidar com emoção. E a gente vai criando filho, né? E vai passando de geração em geração. Por isso que a gente tem que romper. Tem que romper. A gente tem que romper com tudo isso e criar um mundo diferente, que é o mundo que a gente quer. Mas, para fazer, eu tenho que romper com os padrões. Aí entram nossas crenças. E o que é que eu acredito? Tudo que eu falo para você, eu acredito. Tanto é que eu vivo isso. Eu não falo, sim, eu vivo. Você vive. Pessoa chega na polícia, olha, tem que usar terninho. Sim. Por que eu tenho que usar terninho? Onde é que está assim escrito na minha posse que tem que usar terninho? Está escrito isso. Não, porque todo mundo usa, a delegada usa. Sim, quem disse que eu sou todo mundo? Aí eu disse, não, eu gosto de roupa, sim. Né? Eu sou colorida. E sou eu, sou colorida, essência. essa é a essência. Por que eu tenho que mudar? Assim, eu comecei o quê? A questionar, é isso que eu estou dizendo. Se você não questiona, você segue a fila.
Eu disse, não, eu gosto de saia, de flor, de adamo. E comecei a trabalhar na primeira delegacia, tinha 84 homens e só eu de mulher. E eu cheguei com a flor rodada e todo mundo, o que é que ela vai fazer aqui? Eu digo, vim trabalhar, fofo. Vim prender ladrão, assaltante de banco, carro forte. Agora, peraí. Isso daí é assunto para o próximo bloco. Eu quero saber tudo, como surgiu aí essa Gleide roxinha, essa Gleide cheia de colares, essa Gleide viva. Então, a gente está encerrando esse primeiro bloco e a gente chega já para o segundo. Voltamos ao segundo bloco com a minha convidada de milhões, Gleide Ângelo. E agora eu quero saber de onde surgiu aí essa vontade, esse desejo de ser realmente muito diferente, né? Imagina, você chega numa delegacia que é um ambiente predominantemente masculino, e aí já quando tem uma mulher, já tem um toque feminino, obviamente, mas aí você vem com cores, você vem com colar, conta isso, vai! Que, na verdade, Juliana, não é nem um desejo de ser diferente, é um desejo de ser aquilo que eu sou. Aí o problema é que muita gente quer ser igual. Eu acho interessante você entrar numa loja, aí vem a vendedora e diz, olha, isso aqui tá na moda. Sim, todo mundo usa bola, depois todo mundo usa lixa. E eu vou usar porque todo mundo usa? Não, agora não sei que eu goste. Então, eu sempre gostei, desde que eu nasci. Minha mãe morreu muito cedo, meu pai dava dinheiro para comprar, exemplo, um sapato bom. Eu comprava 10 sapatos, um de cada cor, bem ruinzinho, mas era um de cada cor. Sim. Ou então eu comprava um bom e 10 cadastros coloridos, para combinar o cadastro com a taquinha da cabeça. Então, isso é minha essência. Mas tu não enfrentou imposição assim, quando tu chegou toda colorida? Claro. Diferente. Claro, mas é como eu digo, quando você sabe quem você é, você não se importa com o que pensam de você. Se você não gosta da minha cor, você não use. Simples assim. Me respeite. O que é que minha mãe me dizia quando eu era pequena? Eu escutava muito. Cabelo vermelho é cabelo de mulher vulgar. É porque não é do seu tempo, eu sou bem mais velha que você. Mas antigamente dizia isso. Já pensou se eu fosse acreditar nisso? Não acreditei, realmente. porque eu sei quem eu sou. Então, mas eu fiz terapia, tá, gente? Eu não nasci assim. Aconselho a vocês. Terapia faz com que você se conheça. Se você não se conhece, vai ser muito difícil você conseguir sobreviver nesse mundo, que dirá viver. É difícil. Porque todos os dias muita gente critica, e ainda mais agora, o mundo de crítica, de apontamento. Mas quando você se conhece, isso aí não lhe abala. Então, quando eu entrei, a minha primeira delegacia foi para trabalhar com assaltante de banco carro forte, que é a delegacia de roubos e furtos. E eram 80 homens. Isso, só tudo mulher? Tinha uma escrivã e eu. E eu fui para ser delegada, né? Então, nossa, choca, e aí, né? como é? Pois é. Aí, os homens aceitavam assim? Eu lembro quando eu passei, que eu cheguei, eu escutei um policial dizendo, o que é que essa mulher veio fazer aqui? Eita. Aí eu me virei e disse, por um acaso, para ser sua chefe. E entrei. E comecei a trabalhar. Aí, quando eles viram eu trabalhando, começaram a me respeitar. Porque, inicialmente, na cabeça de muita gente, o que é polícia? É força. Ele acha que polícia você tem que ter força, ser Rambo. Não. É inteligência, minha amiga, é competência. Trabalha, Mas só que você tem que mostrar isso, não é falando, é como eu digo, o exemplo. E eu comecei a trabalhar e a gente acabou, prendeu os assaltantes de banco do Estado todinho aqui. Não tinha mais assaltante de banco, prendeu tudinho. Eita. Foi, começou a trabalhar mesmo. E aí eles começaram a me respeitar. Qual é a diferença? O homem nasce com a presunção de competência. Sim. A gente tem que provar todo dia que é competente. Um homem com arma aqui na cintura, nossa, a mulher não, a pessoa, será que ela vai disparar? Será que ela vai me matar por engano? A gente tem que provar que sabe atirar, a gente tem que provar. O tempo todo. Em todas as profissões, principalmente nas profissões que dizem que são de homens. Então, para a mulher é muito mais difícil. Mas aí eu comecei a trabalhar normalmente, e meu jeito é esse. Eu não tenho de gritaria, eu não gosto. Assim, eu falo com esse tom de voz, em qualquer canto, isso é da minha essência. E aí eu comecei a ter o respeito e fui depois trabalhar com homicídio e comecei a trabalhar. Aí nos plantões tinha que ser de preto. Eu digo, meu Deus, eu de uma cor só. Tem que ser de preto. Porque, mas tem um porquê. Porque a gente faz local de crime. E a noite toda. Sim. Então, para que você não confunda o policial com um assaltante, com outra pessoa. Então, você estando de uniforme, com a roupa, você sabe quem é polícia e quem não é. Então, para trabalhar no plantão... Aí tu ia de preto. Tinha que ir com roupa de polícia, com símbolo, Sim. por conta disso. Aí eu disse, e agora? Eu já sei.
Bingo. Tá me faltando. Tive ideia, minha Tive filha ideia. diz. Tive ideia. Eu comprei aquelas botas. Eu tinha bota laranjada, bota verde, bota azul. Sério? Sim! Olha minhas fotos, minhas botas. Incrível, incrível. Aí o Jornal do Comércio fez uma reportagem com minhas botas, com minha roupa. Aí eu botava aquela bota porque eu precisava. Como a minha vida. Aí eu tinha uma bota, eu lembro de uma, ainda tenho. Ela era rosa com azul bebê. A coisa mais linda. Aí toda vez que o pessoal da reportagem ficava olhando para minhas botas, eu disse, eu quero ver se eu não posso usar minha bota. Eu tô com uma farda, mas a bota. Então eu tinha bota de todas as cores. Então isso é minha identidade. Todo mundo começou a respeitar. Mas também se não respeitar, isso não é um problema meu. Eu sempre digo, não goste, não use. No dia que a gente aprender a respeitar o outro, o direito do outro ter direito, você não sofre. Eu não preciso aceitar, eu não preciso concordar, mas respeitar eu tenho obrigação. Mas também não nos ensinam isso. Nos ensinam que todo mundo tem que ser igual a gente, porque, infelizmente, o ser humano também tem esse pequeno defeito de achar que ele é o melhor. Então, quem for diferente dele é porque é inferior. Não. Pensa diferente. Simples assim. A vida é simples, Júlia. É fácil de viver. O problema é que muita gente complica, muita gente se compara. A gente está vendo no mundo de rede social, onde o pessoal vê padrão de ser feliz. Eu tenho que ter uma Ferrari de fulaninho, do jogador. Eu tenho que ter a casa da artista. Qualquer um doente. Se você não souber quem você é. Se você se comparar, você vai morrer mesmo. Porque sempre postam o quê? Alguém posta tristeza em rede social? Não. Só postam cada um mais feliz, a família perfeita. Então, se você não tiver esse autoconhecimento de saber que você não precisa disso, que eu quero que cada um cresça mais, tenha muito mais, mas eu não preciso disso para ser feliz. Eu tenho a minha história. Eu tenho o meu processo. E o meu processo eu estou construindo. E quem está lá construiu. Mas eu entendo que isso precisa realmente de um apoio psicológico. E eu estava olhando algumas emendas tuas e eu vi um projeto de lei, que era projeto de lei Dossiê Mulher. E eu queria entender como é que esse projeto ele contribui para a formação de políticas públicas de gênero no Estado. O que é que eu tenho bilhões de projetos para destaquei mulher, esse aí. Porque a gente não tem um plano de proteção à mulher. É tudo por decreto. Não existe um programa para a mulher. Não existe um programa. Então, o que é que eu fiz? Eu estou criando várias leis. Eu estou criando um programa, na verdade. Então, o que é que a mulher precisa? Você já pode fazer igual a Vargas. Vargas saiu criando as leis trabalhistas para depois eles fazer a CLT. Perfeito. Pronto. Isso. Então, o que é que eu crio? Em todas as áreas. Na saúde. Uma mulher que tem câncer, minha mãe morreu de câncer com 39 anos. Nossa. E eu vi o sofrimento dela porque ela se sentia só, abandonada. Então, essa mulher tem que ter um apoio psicológico. Isso é o mínimo do mínimo. É o básico do básico, né? Exatamente. Então, eu fiz o projeto para que fosse obrigado essas mulheres de baixa renda, que não podem pagar um psicólogo, um tratamento do Estado. Isso é obrigatório. Então, o dossiê, aí tem vários. Aí tem a questão do emocional da mulher, da rede de proteção da mulher. São várias leis que eu tenho, todas as áreas. A educação, eu tenho uma lei que reserva, acho que é 30% de todos os cursos de qualificação da Agência do Trabalho para as mulheres. Porque a mulher, é muito mais difícil entrar no mercado de trabalho. Porque você vai para uma entrevista, um homem ou uma mulher. A primeira pergunta que fazem para a mulher, você tem filho? Qual a idade do seu filho? Aí, se a mulher não tem. Você casou? Você é noiva? Pretende casar quando? Ninguém pergunta isso aos homens, tá? Realmente. Então, se a mulher tem um filho pequeno, ela está cortada ali. Cortada. Porque ela vai faltar, porque o menino vai adoecer. É injusto. Total. Então, a gente precisa... É como eu digo... Criar mecanismo para proteger. Exatamente. É a compensação. É isonomia, né? Aí eu fiz outra lei. 5% de todas as vagas dos conjuntos habitacionais que for do recurso do Estado tem que ser para mulher vítima de violência. Sim. Por que a mulher não sai, deixa o agressor? Ela vai para onde? É verdade. A casa é dele, não tem renda da mãe dele. Então, para mulheres de baixa renda que não têm condição, você precisa dar moradia, você precisa dar emprego. Você tem que dar, essa mulher tem que ter creche, a mulher vai trabalhar como, deixar o filho com quem? Então, gente, são coisas que não são difíceis de fazer, mas tem que ser feito. Porque senão a gente vai ver o que a gente está vendo. A gente já está, Júlia, em 6 meses,
com 26 mil boletins de ocorrência de violência doméstica só em Pernambuco. Nossa Senhora. Em 6 meses. Isso as que estão registrando e as que estão caladas, que é infinitamente maior. Os subnotificados. Então, são pedidos de socorro. Socorro, me ajude. E se você fizer de conta que está tudo bem, eu digo que você não está. E a gente não vai mudar isso se não for por políticas públicas. O Estado precisa entrar, eu sempre digo, com um plano de tolerância zero. No primeiro grito, porque o cara dá o primeiro grito, não acontece nada, porque a mulher tem medo. Ele se confia, ele chega para a mulher e diz, se você abrir a boca, eu mato você, mato sua mãe, seu pai, sua última geração. Os caras são covardes e mantêm a mulher pelo medo. E se essa mulher não confiar num programa que vai atender, ela vai ficar calada. Porque o que ela pensa? Eu vou na delegacia, aí faço o B.O., eu volto para casa para morrer. Ela precisa saber a informação dos direitos dela, do que é a Lei Maria da Penha. Cadê a informação que não chega? O que é que se chega? A desconstrução. Depois dessa lei, as mulheres estão morrendo mais. Veja que absurdo. Essa Lei Maria da Penha não serve para nada. Isso é o discurso da cultura machista. Por isso que eu digo para as mulheres, não reproduzam isso, é o que eles querem, lhe desencorajar para você morrer calada. Se a gente vier com esse discurso, você está dizendo para a mulher, adianta não, isso tem jeito não, morre. Pelo contrário, a Lei Maria da Penha, a terceira lei mais eficiente do mundo, Júlia. A gente tem, vou falar do nosso estado, mais de 95% das mulheres com protetivas estão vivas. As mulheres que morrem, quase que a totalidade, nunca entraram na delegacia. Mas quando morre uma mulher com protetiva, aí o que é que se diz? Não, tá vendo que não adianta pedir? E todas as outras que estão, é que a gente não pode anunciar o nome das mulheres. Sim. Óbvio, medida de segurança. Mas eu digo a você, estatística no Brasil todo. Mulheres que têm protetiva, porque os caras, eu digo a você por conhecimento de causa, por ser delegada. Quando você intima, geralmente o agressor de mulher não é aquele traficante, o homicida, é o cidadão considerado de bem. É o cara que é um bom amigo, que tem trabalho e que é machista, é dominador com a mulher dele. Então, um cara desse, quando a mulher denuncia, que a gente intima, ele chega na delegacia chorando. Com medo, covarde. Com medo, é isso que eu estou dizendo. É um covarde. Mas com medo e diz, delegada, pelo amor de Deus, eu prometo que eu nunca mais chego nem perto dela. E a maioria não chega. Os que descumprem protetiva é aqueles que são muito violentos, que a gente já tem que avaliar, conversando com a mulher, para já pedir a prisão dele. Tem uns que só não mata se tiver preso. Aquele que diz, ela é minha, se não foi minha de ninguém, vai e persegue e mata. Mas isso não é a maioria. A maioria é aquele que tem medo de ser preso. E que, quando é intimado... Então, a gente tem que incentivar as mulheres o quê? A denunciar. Mas não é só dizer vá denunciar, é dizer, olha, vá denunciar, por quê? Se você denunciar, existe a patrulha Maria da Penha que vai fazer visita na sua casa para saber se está tudo bem. Existe o número 190 mulher, porque tem o 190 normal, o 190 mulher que você recebe uma senha. Se você tiver em situação de perigo, você liga para o 90 e diz senha tal, primeira viatura mais perto de você, vai na sua casa. Você tem... Então, cadê a informação para essas mulheres? Não chega. Então, elas estão, imagina no sertão, no interior, ela lá sozinha. Então, a gente tem que ter um grande programa que tenha informação, muita informação. A gente precisa que tenham mais delegacias para a mulher. Não precisa ser só a delegacia da mulher, mas dentro das delegacias que ela seja atendida em um lugar separado. Porque você chega na permanência, minha amiga, cheio de homem lá. Fui estuprada. Foi? Como é que foi? Me conte. Não pode. Tem que ter o acolhimento, senão a mulher não vai. Então, a mulher tem que ter todas as condições para que ela fale, denuncie. E esse acolhimento tem que ser por quem? Por um policial mulher. Sim. Preferencialmente. Estou dizendo que o homem não atende bem, mas a mulher acabou de ser agredida até por um porque, homem. Né, é o delegado ou a delegada que vai configurar se cabe dentro de uma situação de violência doméstica, de uma situação de violência de gênero. É ele que vai fazer essa análise, não é isso? E até, Júlia, para que ela tenha coragem de falar, porque tem muitas que mentem. Diz, não foi não, ele não, já vi. Eu caí, a mulher toda quebrada. Eu caí, meti a cabeça no chão. Aí eu chamava ela, dava plantão lá em Caruaru, na salinha separada. Ela compulsivamente chorando, com medo de quê? Que ele fosse preso. Se sentindo culpada. Ainda tem isso. Tem, porque é pra você ver, é muito cruel. Aí, ainda se sente culpada. Apanha, ainda se sente culpada. A família dele chegava lá e dizia, não disse a você que ele ia acabar com sua vida?
Para a vítima. Mas isso é a cultura que culpabiliza a vítima e justifica ele. Ah, deve ter botado gato. Quando você vê alguém com feminicídio, vai ver os comentários. O que é que ela... É um absurdo. O que é que ela fez? Ela, a vítima, para justificar a agressão. É absurdo. As mulheres são culpabilizadas todos os dias. A mulher está na delegacia, toda espancada. Ela só quer uma coisa: que ele não vá preso. É o pai dos meus filhos, é o amor da minha vida. E agora, o que é que eu fiz? Botei ele na cadeia. Aí, o que você disse a ela não tem condição de ouvir. Por isso que é importante, dentro da delegacia, um atendimento psicossocial também. Sim. Se a mulher não se sentir acolhida, ela não fala. Aí, quando a gente começava a conversar com ela, ela começava a sentir confiança. Por isso que eu fiz outra lei também, são várias, que a notificação compulsória da saúde. Que é isso? A mulher chega. Qual é a primeira porta de entrada de uma mulher que sofre violência? Saúde. Ou uma UPA, um posto de saúde, um hospital. Só que essa mulher, quando entra lá, o profissional vê, né, que a mulher sofreu violência. E ali, na saúde, ela sente mais acolhimento. Sim. Numa delegacia, não. Ele vai ser preso. Saúde, não. Estou aqui para cuidarem de mim. E aí, o que é que eu fiz essa lei? Para que, quando o profissional de saúde identificar que essa mulher é vítima de violência, é obrigatório informar a polícia, o Ministério Público. Boa. Mas quem vai informar não é o médico. A gente não quer expor nem o médico, nem o profissional de saúde, não. Ele informa para a gestão do hospital e a gestão faz um documento, encaminha para a gente, para a polícia. Perfeito. Para a gente, não, para a pessoa dizer não e vai... E se ele for atrás, porque as pessoas têm medo, se ele for atrás da pessoa, não. Quem vai informar é a instituição. E aí o que a gente faz? Intima ela. Então, isso a gente está protegendo ela. E fiz isso também para a educação. Se qualquer profissional de educação, numa escola, vê que qualquer aluno sofreu violência, ou uma professora, não é só um aluno, não. São as mulheres também. Então, é obrigado informar para a polícia, para a Secretaria de Educação, para que a gente possa agir. Porque, senão, a gente não vai conseguir alcançar e identificar essas pessoas. Então, isso são formas de a gente conseguir dar, primeiro, o acolhimento e a punição para ele. Porque, se ele não for punido, é como eu digo, a impunidade é o combustível da criminalidade. Quem fica repetindo o crime está acreditando na impunidade. Então, ele precisa ter, quando eu falo tolerância zero, o ideal, primeiro grito, alguém denuncia, a gente chama ele na delegacia. Aí ele ia, mas o cara grita um dia, no outro dia dá um chute, puxa o cabelo, não tira a facada. Nesse processo, quantos lugares de feminicídio, Júlia, eu fazia, chegava para os vizinhos, a mulher morreu apanhando. E eu chegava para o vizinho, vocês escutaram não? Quem que apanha calada? Ninguém, né? Vocês não escutaram não? Nada não? Escutei. Escutou o quê? Grito. Por que você não fez nada não? Não, porque era normal, eu brigava todo dia. Veja, a normalização da violência. Então, se a sociedade acha normal, vai fazer alguma coisa? Não. Aí eu já fiz outra lei, obrigando o quê? Os condomínios a denunciar. Senão, quem vai pagar a multa... Essa lei fez tanto sucesso, Júlia, que eu acho que uns 10 estados copiaram essa lei. E o deputado federal e o senador também apresentou para virar lei federal. E virou lei federal, nacional. Perfeito. E começou aqui com a gente. E eu não botei só mulher, botei mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Porque são essas pessoas que não têm condição de denunciar sozinho. Um idoso, quem pratica violência são os familiares. São os netos, são quem devia proteger. Como é que eles vão denunciar? Se eles é quem pratica a violência. Mesma coisa a criança e adolescente. Quem pratica a violência geralmente é a família. Então tem que ser os vizinhos. Os vizinhos. Total. Pessoa com deficiência, a mesma coisa. E a mulher que sofre violência. Então, se não denunciar, quem vai pagar não é o síndico. É o condomínio. É todo mundo. É um absurdo você ter que fazer uma lei para obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela deveria ter obrigação. É só ligar 190. Não estou mandando ninguém na casa do outro, não. 190 é chamar a polícia. Nem isso fazem. Vê a mulher gritando, se esgoelando, e você poderia salvar a vida daquela mulher e não faz nada. Por quê? Porque briga de marido e mulher não se mete a colher. As pessoas usam essas frases para justificar sua omissão e sua falta de cuidado com o outro ser humano. Como parlamentar, quais são os maiores desafios que tu enfrenta? Os maiores desafios é porque muita coisa que a gente faz, a gente não pode botar em prática. Por quê?
porque é o poder executivo. Muitas vezes a pessoa não compreende a diferença. No legislativo, a gente tem limitação de competência. Eu não posso criar um programa de proteção para a mulher. Eu não posso criar uma delegacia. A gente não pode, isso aí é competência exclusiva do governo do Estado. E tu acha que a política está falhando, né? No Brasil todo, no mundo todo. Mas por que está falhando? Porque muita gente naturalizou, inclusive muitas mulheres. A gente é 53% da população, nós somos maioria. Se a gente tivesse consciência dos nossos direitos, a gente submeteria ou suportaria ver outra mulher. Mas o que é que ensina a gente? Que a gente é adversária, que a gente é rival e que a gente vê o mundo para competir uma com as outras. A cultura também nos ensina isso. Quando a gente chega, nasce e diz, você vai ter, minha filha, a melhor amiga na escola. Os homens não, os homens andam em grupo. Os homens são parceiros. Mulher não. Você tem o seu grupinho de melhorzinha amiga, as outras são inimigas. Mas a gente é criada. Então, quando a gente cresce, a gente vai rivalizar. Não tem outra frase absurda. Uma mulher se veste para outra. Como quem diz, para mostrar. Não, minha amiga, eu me visto para mim. Então, tudo isso faz com que a gente acredite que a gente é rival. Então, quando você vê uma mulher ascendendo, qual era o natural? Você validar aquela mulher. Não. Exato. Pelo contrário, muitas mulheres começam o quê? Quem ela pensa que é. Por quê? Porque ela não se enxerga naquele lugar. Esse lugar não é da gente, não. O que essa mulher está fazendo aí com esse cabelo vermelho? Isso é do homem. Quem ela pensa que é? Não. Aí tenta ali desconstruir para quê? Para não se sentir pequena. Exato. Então, isso tudo é cultural. Isso são crenças que você simplesmente não se enxerga ali. Aquela pessoa não me representa porque esse lugar, eu não acredito que seja meu. Então, por que ela está nesse lugar? Então, muita gente que ascende são vítimas de muitas críticas. Por quê? Porque ele está saindo para o lugar que aquela pessoa que está ali diz que é isso. Esse lugar não é dela, não. Não é meu porque é dela. Aí, em vez de você querer crescer para chegar num lugar, não aquele que não é seu, mas o lugar... Não, você fica diminuindo o outro. Então, tudo isso é a crença de quem você é, do seu tamanho, do que você é capaz. É a crença de capacidade. A gente não é ensinado das nossas capacidades de mulher. A capacidade de mulher, ela é relativa nessa cultura, porque a capacidade total é do homem. E se ela não estiver atrelada a um homem, ela é muitas vezes julgada como uma pessoa que está abandonada. Por que muita mulher... Não é validada, né? Por que muita mulher sofre dependência emocional? Por conta disso, eu estou sozinha. Então, eu sozinha, eu estou rejeitada, eu estou abandonada, ninguém me quis. Aí começa a se sentir triste, começa a ter depressão, porque o foco da vida dela não é ela, é o outro. Eu preciso do outro. Aí, quando é deixada, aí começa a enlouquecer atrás do que ele está fazendo, passa 24 horas pensando nele, ao invés de pensar nela, porque ela não aprendeu a pensar nela, se vê como pessoa. Ela se vê como... É como se ela fosse um apêndicezinho dele. Ela é uma coadjuvante dele. E nós não somos. Tá, mulheres que estão me escutando, nós somos autoras, construtoras, escritoras e protagonistas da nossa história. Total. A gente não pode ser coadjuvante de filme de terror. Você vê o mundo, é como se estivesse no mundo uma plateia, vendo o outro atuar lá na tua vida. Não. A nossa vida, a gente é que vai para o palco. Você não está na plateia. Mas quantas mulheres estão nos ouvindo agora, Júlia? Estão na plateia. Estão vendo a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que é isso? A vida não leva não, minha amiga. É você que faz a sua vida. É você quem comanda e manda na sua vida. Ninguém te leva. Mas muitas mulheres. Por isso que mulher vítima de violência, ela precisa muito de tratamento psicológico para ela recuperar a autoestima e a identidade que ficou perdida lá. Exatamente. Porque o agressor ele é covarde, amiga. Todo dia, você acordar escutando que tu não serve para nada, que tu não vale nada. Você acaba acreditando nisso. Que você é burra, que você é feia, que você é isso. Só ele lhe aguenta. Se ele deixar, ninguém vai lhe querer. Chega um dia que você se enxerga da forma que ele diz. Tem amigas minhas que dizem, uma amiga minha tem uns 60 quilos, bem maguinha. Gleide, ele me chamava todo dia de gorda, que eu era gorda, porque ela era muito bonita. Então, qual a forma que ele tinha de desconstruir ela? Porque eles vão naquilo que você tem de na bom, sua fragilidade.
Não, ele tenta lhe tirar aquilo que você tem de forte. Se a moça é bonita, ele vai tentar fazer que você acredite que você é feia. Se a moça, a mulher cozinha bem, ele vai fazer que você acredite que você não sabe cozinhar. Nossa. Se você estuda, ele vai fazer você acreditar que você é burra, para que você não cresça. E essa amiga minha disse, Gleide, ele me dizia tanto que eu era gorda, que eu me olhava no espelho, me enxergava com 200 quilos, ela tinha 60. Ele vai justamente na sua fortaleza. Para né? que ela fique dependente dele. Senhora. Isso é uma forma de lhe desconstruir para lhe dominar. E lhe dominando, ele controla. É algo muito cruel e nocivo. Por isso que as mulheres têm que ter muito cuidado. Então, Relações abusivas são perigosas. Demais. Primeiro, porque ele destrói você como pessoa. Você começa a chorar por tudo, você não sabe mais quem você é. Seu humor, sua felicidade depende dele. Se ele te tratar bem, tu tá feliz. Se te tratar mal, acabou meu dia. Como é que pode? Quer dizer que o seu humor agora está dependendo da forma como ele lhe trata? Mas é. Mas é. E tem mulher que está me ouvindo, está se identificando. Exatamente. E você precisa... Uma coisa que eu sempre digo, Júlia, nesse meu grupo. Se você não sabe o seu problema, você nunca vai conseguir resolver seu problema. Se você não tem autoconhecimento, primeira coisa, autoconhecimento. Pega uma folha de papel e coloca lá. Quem é você para você enxergar? Quais os seus pontos fortes que você se enxerga? Quais os meus pontos fracos, minha fragilidade, que eu preciso potencializar? Quem sou eu? Porque se você não sabe quem você é, você vai ser o que ele diz. É por isso que elas acreditam. Tudo que ele diz, que é tudo mentira. Até quando é criança, que a gente escuta muita coisa, né? Famílias que são complicadas. Aquelas crianças vão crescendo acreditando que são tudo aquilo. Que vê confusão. E aí você precisa muitas vezes, como eu bato sempre, terapia para que você se equilibre, se resgate como pessoa e autoestima. Porque se você for acreditar no que dizem que você é, minha amiga ou meu amigo, você simplesmente vai seguir a fila e vai nascer, seguir fila e morrer sem saber o que veio fazer no planeta Terra. E a gente veio aqui com uma história muito bonita. A gente vai deixar um legado. Eu tenho uma teoria que eu digo que eu tenho que fazer terapia 7 dias depois que eu morrer, eu ainda estou fazendo. Eu fiz 7 anos, Júlia, eu fiz 7 anos, precisei fazer. É por isso que essa força que a gente já tem, a gente muitas vezes não sabe que tem. Na verdade, a gente quando se compara é porque você não sabe que você tem uma identidade, que somos únicos. Sim. É igual digital. O seu dom eu não tenho, o meu você não tem, o dele eu não tenho. Deus, cada um nasceu com dom, com identidade mesmo. E a pessoa, quando não sabe isso, o que é inveja? A inveja é você querer a história do outro. Mas só que você se sente tão pequeno. Uma pessoa que tem inveja é uma pessoa que sofre muito. Eu não tenho raiva de que tem inveja. Eu cheguei ao nível de ter pena, porque são pessoas sofredoras. Porque se ele lhe inveja hoje, amanhã vai encontrar alguém para ele invejar. Então ele sempre vai... Porque sempre vai ter alguém que ele acha que é superior a ele. Sim. Então, uma pessoa quando tem inveja é uma pessoa que não se conhece e não se valoriza. Para ela é um nada no mundo. E quando vê você tendo aquilo, para ela, você está tendo a história que ela queria. É como se você tivesse roubado a história dela. Veja que loucura. E aí, quando ela não... E é um espelho. A inveja, você reflete o espelho. Você começa a crescer, uma pessoa que tem inveja, começa a ver você crescendo e você reflete que ela é muito pequena. Então, o que é que ela precisa fazer? Ela não quer ter o que você tem. Ela quer que você não tenha. Ela precisa que você não tenha. Toda conquista sua é uma dor muito grande para o invejoso. Por isso que é conhecer se uma pessoa é sua amiga ou não, diga uma conquista e preste atenção na reação. Uma pessoa que tem inveja, ela não consegue disfarçar, ela se incomoda com o seu crescimento, com suas vitórias, porque para ela, reflete nela o tamanho pequeno que ela é, o desvalor que ela acredita que ela tem. Então, são pessoas perigosíssimas. Uma coisa é você ter pena, outra coisa é permitir que essa pessoa te atinja. É como eu digo, não baixe guarda, porque são capazes de tudo para te destruir. São problemas que têm que ser tratados. Vai para psicólogo, psiquiatra. Agora, você não pode permitir que essas pessoas simplesmente lhe diminuam, lhe destruam. De jeito nenhum. Ó, tu tem uma experiência larga, né, como delegada, mas sempre tem... E tu atuou em muitos casos, mas sempre tem um, assim, que marcou, né, a tua vida. Eu queria que tu falasse um pouco desse caso. São vários, né? Mas tem aquele. Tem. Tem aquele que marca que você... Muitos são marcantes, porque muitos desses são casos de mulheres que foram assassinadas e o corpo enterrado, ocultado. Que é difícil, sem o corpo, não podia dizer que era homicídio. Mas, assim, tem o de Maria Alice, mas também tem o de Jennifer Cochlear, esse aí foi absurdo, alemã. São todos absurdos. Mas teve um que foi o de Narda, que me chocou muito, lá em Paulista. Quem matou Narda foram as amigas dela
e enterraram ela dentro, no quintal, debaixo de um pé de coco. Misericórdia. Foi. As amigas? Amigas. E ela foi morar na casa de umas amigas. Nossa, Maria. E sumiu. Ela sumiu. Todo mundo procurando, sumiu. Esse caso chegou para mim depois de 4 meses dela sumida. E eu sempre ficava vendo nos jornais as entrevistas. E eu achava estranho a forma como uma amiga falava. A gente... Tu já pesca, né? porque a gente faz todo dia, né? Interrogatório. E a pessoa, quando mente, se perde. E aí eu comecei a ouvir, né? Porque ela sumiu a partir dessa casa. E ele era uma pessoa totalmente extrovertida, comunicativa. Todo mundo no bairro de Palmarelo conhecia ela. E ela sumiu, evaporou. Puf. E a partir daquela casa. E a partir dali ninguém via mais. Eu disse, foi dentro dessa casa. E aí eu comecei a chamei a dona da casa, que tinha 3 filhas, e Narda foi morar lá com elas. Com 3 dias ela sumiu. 3 dias que foi morar lá. E aí, quando eu chamei, aí ela veio, não, porque parou um carro preto, pronto, já se entregou, a história do carro preto. Quando a pessoa vem, chega um carro preto, a pessoa entrou e foi-se embora, carro preto, ok. Continue, fale mais. Quando a pessoa mente, a pessoa se perde, porque a pessoa se acha muito sabida. E aquela que se acha muito sabida, acha que você é burro. Ela passou 3 horas. Era cada história de trancoso. E você, no outro depoimento, você não lembra mais. Quem mente, porque quem diz a verdade é uma história só, é reta. Quem mente vai por aqui. Aí começou a dizer, chorando, desmaiando na minha frente. Atriz. E aí começou a dizer que Narda foi morar lá e pipipi, e ela dava chazinho durante 3 dias, tá? E chazinho, pipipi, e parou um carro preto. Vocês investigam, vocês questionam ela, faz um inquérito, entrevista, faz esse tipo de entrevista? Eu ouvi o bairro todo, praticamente. Mas com ela, por exemplo. Com ela? Com a maior suspeita. Você faz agora, aí daqui a 3 horas você faz de novo para... 3 horas não, 3 dias. 3 dias, para ver 4 se as histórias batem, né? Sim, porque você chama ela, chama outra pessoa e vê que tem contradição. E ela disse, não, eu estava deitada, dormindo, quando eu escutei um barulho de uma chave no terraço. Ela disse, Narda saiu, jogou a chave, e quando ela correu, o carro preto, sim, como é que tu ia ver o carro preto? Porque tinha um muro gigante, tinha grade. Se tu estava dormindo no sofá, ela jogou a chave, tu escutou o barulho da chave. Narda saiu, ela correu e viu o carro preto. Não tem como ver o carro preto, tá? Aí você começa a ver... Você vai ligando os pontos. Exatamente. E aí a gente chamou as filhas dela, resumindo a história. O que houve naquela casa. E quando eu bati o pé, eu digo, teve uma briga aqui e mataram ela. E ela está enterrada aqui dentro. Tu já meio que já... Porque... da profissão. A vivência, né? Aí eu cheguei para o juiz e pedi para ter autorização para a gente quebrar a casa. Quebrar. Porque eu sabia, eu digo, ela está enterrada aqui. Ela não saiu daqui. Nessa casa não tinha portão de carro. Só tinha um portão pequenininho de pedestre. Eu digo, nem com o corpo saíram com o carro, porque não tinha. Como é que eu saí daqui com o corpo dela? Está aqui dentro. Sem ninguém ver. Autorizou, rua, né? O dono da casa autorizou, a gente, que era alugada, quebrou tudo. E eu lembro que eu fui com perita. Nossa. Vanja. Nossa, maravilhosa. Eu disse, Vanja, onde será que está esse corpo? Olhava para cima da casa, olhava para o banco, a gente tinha quebrado. Aí, Vanja, Gleide, só não está debaixo daquele pé de coco. Aí tu disse, é lá que tá. Não, e não podia estar. E fomos embora, e continuamos investigamos. E aí, quando a gente chegou no celular de Narda, e encontrou o celular de Narda, com a filha da dona da casa. Aí, quando eu peguei o extrato com a operadora, que consegui o celular, eu descobri que a filha dela estava com o celular dela e que tinha feito várias ligações. Aí eu digo, pronto, estão com o celular de Narda morreu ali. Aí quando eu chamei a moça, aí eu disse, você está com o celular de Narda. Ela quase cai da cadeira, né? Porque se descompensa. Eu disse, você ligou para isso. Eu sei que você matou Narda. Você está com o celular dela, você matou Narda. Aí ela chorou muito. Aí eu digo, mas me diga a verdade. E ela disse, olha, ela se matou. Ela se matou. Sim, com chave de fenda. Com chave de fenda. E aí a gente se desesperou, botou ela no carrinho de mão, saiu com ela
e jogou dentro d'água. E foi. Tá bom. Massa. Mas me conta a verdade agora. Né? E aí, você vai conversando, falando. Aí ela disse, não, vou dizer a verdade. Eu acordei de noite, isso é a filha. Isso foi verdade, foi a cena que ela viu. Eu vi, quando eu chego, perto do quintal, estava minha mãe, com Narda assim, no colo, deitada assim, e com o sangue saindo aqui. Minha mãe disse que ela tinha se matado. A gente se desesperou, não tinha o que fazer, disse, vamos enterrar o corpo. Só que é ali perto da praia, então areia de praia. Aí pegaram, fizeram um buraco no quintal e botaram lá. Meu Deus. E ficou 4 meses lá. Compraram no outro dia areia, levantaram. Meu Deus. Aí foi quando eles que descobriram que passaram o crime, a investigação para mim. Aí disseram, pronto, ela vai vir aqui e vai descobrir. Vamos tirar de onde está. Aí chamaram o tio dela e ele teve uma ideia. Lá, como o pé de coco, o que é que fizeram? Como uma cacimba, para a raiz do pé de coco não passar para debaixo da casa, construíram de cimento redondo até embaixo, tinha areia e o coqueiro era plantado ali. Ele teve a ideia, o irmão da dona da casa. Tirou o pé de coco, tirou mesmo. Tirou a areia todinha. Isso numa noite. Pegou, tirou ela de lá. Ai, meu Deus. Colocou ela assim, com os pés e os braços, enrolou todinha num lençol, no edredom, e jogou ela assim, dentro do buraco. Minha nossa. É para você ver a mente do criminoso. Botou a areia e botou o pé de coco. E os tijolinhos. Por isso que a perita disse, está em todo canto, menos que não tinha como. Aí quando ela disse, aí eu disse, na mesma hora, bombeiro, vamos para lá agora. Aí a gente tudinho foi para lá, peguei 3 delegados, fomos embora para lá, perícia, bombeiro. Estava lá o corpo de Narda. Minha nossa. E a gente prendeu todo mundo. Mas assim, porque esse foi... São vários. O caso que te marcou porque muito. a ocultação torna o crime mais difícil. Porque você precisa ainda descobrir aonde está o corpo. Para eu dizer que foi um homicídio, eu preciso do corpo. Então você tem que ter milhões de provas para que a pessoa diga. Ela só vai dizer quando não tiver mais para onde correr. Quando disser, eu já tenho tudo aqui e foi você, vou pedir sua prisão. Senão a pessoa não vai chegar a me confessar, não tem nem perigo. Então esse caso assim, foi muito assim, absurdo. Sim, e qual foi a história real? A história real foi o seguinte. As amigas, tu falou que matou. Não, a mãe da amiga. A mãe da amiga que matou. Pronto. Aí a menina viu essa parte. Ela, assim, no colo da mãe, e a mãe disse, ela se matou. Não toque nela não, senão vão dizer que foi a gente. Aí foi quando tiveram a ideia de enterrar. A verdade foi a seguinte. Narda foi morar lá, fazia 3 dias só, nessa casa. E essa senhora, de 44 anos, que é a mãe das meninas, que não era... simplesmente começou a discutir com Narda. Por uma besteira. E começaram a discutir, aí ela disse que Narda caiu. Na hora da discussão, ela se tropeçou e caiu. Ela disse que não sabe de onde veio a força, ela subiu em cima de Narda e esganou com a mão. Tanto é que o laudo deu esganadura. Esganou com a mão, aí tinha uma chave de fenda, ela pegou a chave de fenda e fez. É por isso que a menina já viu. Quando ela fez assim... Narda morreu, mas não pela chave de fenda, que só fez pela esganadura. Aí, quando ela viu que ela desmaiou, que ela levantou a cabeça, foi a hora que a menina acordou e viu essa cena. Entendi. Aí ela disse, quando ela viu o sangue, ela se matou. Então, me ajude a esconder. Ela disse para a filha. Então, a gente prendeu ela, prendeu todo mundo, né? A menina não, porque a menina foi ocultação de cadáver. Então, você pode responder em liberdade. Mas a mãe foi presa. Então, são crimes assim que você diz acima de qualquer suspeita, mas ninguém acima de qualquer suspeita, tá? Você, quando vai investigar, você não pode desprezar nenhuma, nem meia, não pode. Porque aquela pessoa, às vezes, que você não acredita, é justamente ela. Então, você tem que ter... Não pode usar emocional. Tem que usar a razão, investigar e ver as provas. Não pode descartar nenhuma pessoa e nenhum elemento de prova. Nada. Porque sem prova, como é que ela vai ser condenada? Exato. Muitas vezes, você sabia quem foi, mas cadê as provas? Então, eu tenho que ir atrás de prova, porque você chega no júri,
O júri, minha amiga, você tem que ter provas e homicídios são provas que têm que ser muito fortes. Para você condenar por homicídio, você tem que ter ali muita prova. Provas contundentes. E eu trabalhei a vida toda com homicídio. Então, são investigações que são mais demoradas, porque você começa de um... Outro, assim, que me chocou também, são vários, mas um professor da Federal, diretor do Departamento de Física da Federal. Nossa. Apareceu morto no lixão da Muribeca, com um tiro na cabeça. Meu Deus. E você começa a investigar do zero, de um corpo do lixão, não tem nada. E aí a gente chegou, foi latrocínio. A gente prendeu os 3. Mataram o professor, foram na casa dele, levaram tudo dele. Então, não é fácil. Mas a gente precisa dar resposta. Sim. Porque é como eu digo, a impunidade é o combustível da criminalidade. Agora é uma profissão apaixonante, dá para notar, né? Dá. Eu falo com muito orgulho. Porque a gente com tesão. A gente tem que buscar justiça, Júlia. A gente tem que buscar justiça. É muito injusto você ver uma pessoa simplesmente voltando para a mulher. Crimes que, se ela tivesse nascido homem, ela estava viva. É mais injusto ainda. Porque quando a violência atinge qualquer pessoa, é injusto, mas atinge qualquer pessoa. Mas uma mulher, quando sai à noite, o homem tem medo de morrer quê? Porque é mulher. Ele tem medo de ser assaltado. A mulher tem medo de ser assaltada e estuprada. Então, por ser mulher, você leva um peso muito maior. Uhum. E a gente tem que ter esse olhar para saber que a gente tem que dar mais proteção às mulheres. Uhum. Muita gente diz, mulher que é privilégio. Eu digo, meu amigo, vamos trocar? Não. Porque se tu querer me dizer que é privilégio ser mulher na sociedade dessa, a gente precisa ter equidade. Exato. Aí é isso que as pessoas não entendem. Equidade. Quando você diz, eu tenho uma segurança pública que 70% é homem, 30% é mulher. É porque mulher não gosta de ser policial? Não. É porque ela é desencorajada dentro de casa. Minha filha, isso é perigoso, minha filha. É fazendo medo. Agora não é pro irmão dela. Uhum. Então, é mais difícil ter. Então, você tem que ter incentivo, formas com que as mulheres alcancem todos os lugares. Aí a gente chega na nossa igualdade e equidade. Essa é minha convidada de milhões. A gente está encerrando o segundo bloco, a gente está voltando já no terceiro bloco. Voltamos ao terceiro bloco com minha convidada de milhões. E agora é assim, é um bate-bola, jogo rápido. Eu pergunto e ela me responde. Vamos lá. Se não fosse deputada ou delegada, seria? Jornalista. O maior arrependimento? Não ter aprendido quem eu sou antes. Política pública é? Dignidade. Violência? Injustiça e covardia. Uma alfinetada. Podemos fazer muito mais do que fazemos todos os dias. Família. É a base de tudo. Lugar de mulher? É onde ela quiser. Quem é Gleide Ângelo? Gleide Ângelo é uma pessoa que chegou aos 57 anos com a maturidade de compreender que somos pessoas diferentes, com identidades e capazes de chegar aonde a gente quiser chegar. Agora a gente tem que acreditar. Obrigada, viu? Foi incrível. Obrigada a você. Você é incrível. Você é inspiradora, você é de milhões. Somos. Somos.